Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Então nós vamos hoje estudar sobre o livro de Ezequiel, né? Eu vou abrir aqui minha Bíblia no livro de Ezequiel. Semana passada nós estudamos Lamentações de Jeremias, né? E esses profetas, né, tanto Jeremias quanto Ezequiel, eles são contemporâneos, né? Ou seja, eles profetizaram ali no mesmo, não exatamente no mesmo tempo. Eles tiveram até assim um período que um pegou o finalzinho do ministério do outro, né? Ezequiel no caso. O Jeremias, ele profetiza lá em Israel, né? Em Jerusalém. Então, antes que Jerusalém fosse destruída, ele é levado, isso no espaço de 40 anos, né? O Jeremias, ele é levado lá para a Babilônia, mas ele fica um curto espaço de tempo lá, né? Por lá mesmo já morre e tudo mais. Agora, o Ezequiel, ele já profetiza na Babilônia, né? No cativeiro. Tanto antes, né? Ele viveu em Jerusalém também, na época que Jeremias profetizava. Porque Babilônia teve 3 investidas contra Jerusalém, né? No ano 605, no ano 597, no ano 586. Esse ano 586, onde o templo é destruído. Aí é o início mesmo do cativeiro, né? Daquela contagem lá de 70 anos que o Jeremias fala, né? Então, 70 anos é contado a partir da destruição do templo, em 586 a.C. Então aí conta-se os 70 anos e o povo volta, cumprindo a profecia. E o Ezequiel, na segunda vez que a Babilônia, né, invadiu Jerusalém, levou alguns escravos, alguns cativos. E nessa segunda leva, no ano 597 aproximadamente, Ezequiel ele é levado, né, cativo lá para a Babilônia. E aí ele tem mais ou menos uns 30 anos aí nesse tempo, tá? Com uns 30 anos aproximadamente. E aí sim, ele começa a profetizar lá no cativeiro, né, depois da morte de Jeremias, tá? Então o livro de Ezequiel, ele tem o autor, ele mesmo, Ezequiel, que leva o nome dele. Ele é o profeta para os exilados, tá? Então ele é o profeta que profetiza no exílio, né? Lá na Babilônia e tal. Aí depois a gente sabe que vem Daniel também, mas ele aqui no começo é quem é o principal profeta, ou melhor, porque assim, não tinha, irmãos, eu acho que é uma informação, né, curiosa ou de curiosidade. Dificilmente você tinha, não me lembro, talvez até tivesse uma vez ou outra lá na história, mas eu não me lembro assim de 2 profetas de Deus ser levantado ao mesmo tempo e profetizarem os 2. Né? Geralmente Deus tinha um profeta para a nação. Né? Geralmente era isso que acontecia. E aí aqui a mesma coisa. Né? Enquanto um profetiza, enquanto um está exercendo o ministério profético, o outro não é levantado por Deus. Né? Então, justamente para nem ter nenhuma confusão e tudo mais, né? Deus tinha uma voz para o povo, né? Então nem precisava de 2 pessoas. Mas a gente entende aí que Ezequiel é aquele que no começo do cativeiro foi usado por Deus para profetizar para os exilados, tá? Então quem escreveu? Ezequiel. Qual é o tema desse livro aqui? É o juízo e a glória de Deus. Esse é o tema. O juízo e a glória de Deus. Vai falar sobre as 2 coisas, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Onde então foi escrito? Já falei, né? Na Babilônia. Então lá na Babilônia é que foi escrito esse livro. Qual foi aí o período mais ou menos, o ano que foi escrito? Entre 590 e 570, tá? Então foi escrito mais ou menos aí, né? Uns 7 anos depois que Ezequiel foi para a Babilônia, ele começa a escrever esse livro, né? Por que que ele foi escrito?
né? Qual é o motivo desse livro ser escrito? Para preparar o povo de Deus. Opa, deixa eu ver aqui que tá mais um aluno vindo aqui, ó, entrando na sala. Por que ele foi escrito? Para preparar o povo de Deus para um longo cativeiro. Então o povo tinha sido levado para lá. Ezequiel agora ele escreve, né, para preparar esse povo, tá certo? Né, para viver nesse cativeiro, porque foi inevitável, era evitável, né? Se o povo tivesse ouvido Jeremias, se o povo tivesse ouvido os profetas antes de Jeremias, eles não precisariam estar indo para esse cativeiro, né? Se tivesse se arrependido, então era evitável. Mas agora que estão no cativeiro, então eles vão ter que arcar com as consequências, eles vão ter que conviver lá no cativeiro, né? Experimentando as sequelas da desobediência diante de Deus. Deixa eu só ver aqui. Cadê o varão de Deus aqui? Que ele entrou, mas não entrou. Agora vem, ó. Agora está chegando aqui. Pronto, varão. Já chega aí, abrindo a Bíblia então. Ezequiel. Vamos lá tentar aqui então a gente discorrer em quatro pontos esse livro aqui, para a gente dividir, para ver como que a gente entende esse livro, né? Então só para... Aqui está dando mais algumas informações antes que a gente vá mesmo estudar bloco a bloco, né? Como a gente faz na maioria dos livros. O Ezequiel, ele é conhecido como o profeta das visões, né? Olha só, se a gente abre aqui no capítulo 1, ó, já começa aqui, né? No primeiro capítulo, ao longo do capítulo você tem outras mais visões, bem mais visões do que outros profetas, por exemplo. Então ele é conhecido como profeta das visões. O capítulo 1, olha aqui como começa. Verso 1. Aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, olha só, então ele já fala, né? Estou no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então ele está lá no rio, ali na beira do rio Quebar, na Babilônia, entre os cativos, e Deus assim mostra para ele diversas visões. E a gente vai estudar, vai ver aqui ao longo do livro, né? Algumas dessas visões aí que Deus mostrou para ele. Então é interessante que Deus, em visão ou nas visões, mostra para Ezequiel o que ainda ia acontecer com aquele povo ali no cativeiro, na Babilônia, e também visões que dizia respeito ao futuro, né? E aí traria também a esperança, que também nós vamos ver aqui, tá? Só estou dando aqui um resumão daquilo que a gente vai abordar. Então, profeta das visões, profetizou no cativeiro, mais ou menos aí no ano 590, né? Para baixo. Talvez alguns, não sei, talvez vocês já estejam resolvidos com isso, né? Mas assim, que a gente vai, é o contrário, né? Então, ano 600 é mais distante do que o ano 400, né? Então, para nós, assim, que vai diminuindo os anos, né? Quando é antes de Cristo, ele vai diminuindo. Então, por exemplo, foi levado em 597, né? Ele está profetizando aqui 7 anos depois, mas 7 anos depois de 597 é 590, então vai diminuindo, né? Às vezes na cabeça pode dar uma certa confusão, mas vamos lá, acho que vocês já estão resolvidos com isso aí. Eu dividi em 4 partes aqui, tá? O templo esvaziado é o título que eu coloquei para a gente estudar o primeiro bloco aqui, o templo esvaziado. O povo de Jerusalém, eles criam que a cidade jamais cairia, eles confiavam nisso, né? Devido à existência do templo de Deus ali. Então eles tinham o templo de Deus quase como um amuleto, né? Quase que uma garantia que Deus nunca ia permitir que nenhuma nação, que os pagãos, enfim, que aquela cidade jamais seria destruída, porque ali estava o templo de Deus, Deus se manifestava ali, aquele templo representava, né, o encontro com Deus, o nome de Deus estava depositado ali, enfim, o templo de Jerusalém era o centro, né, do povo de Israel, da nação de Israel. Então eles tinham mais ou menos essa falsa ilusão. Não, templo do Senhor, né, tem até essa expressão aqui em Ezequiel, né? Ezequiel dizendo assim: vocês dizem templo do Senhor é este. Não digam isso, porque Deus vai destruir isso aqui. Então eles se fiavam, né? Eles confiavam, eles se garantiam nesse negócio que nós temos o templo, então aqui Deus nunca vai nos destruir. E a gente vê que foi uma falsa ilusão, né? Então Deus permaneceria com o povo, Deus jamais ia permanecer com esse povo, né? Cujos pecados mostravam total desrespeito. Embora tivesse lá a promessa de Deus, aquele templo que foi
erigido, foi construído para que ali Deus derramasse a sua glória, para que Deus falasse com o povo, para que o povo fosse até esse templo e prestasse culto e adoração a Deus. Mas Deus, não é porque tinha tudo isso, o templo, e o povo vivendo no pecado, que Deus não ia trazer o juízo. Deus, ele não tem, amados, já para a gente extrair alguma lição aqui, né? Ele não tem essa questão de, assim, não valoriza um lugar, valoriza alguma coisa, e independente da conduta das pessoas, do caráter das pessoas, não. Deus, de fato, ele é justo, né? Ele tanto recompensa o bem, quanto ele pune também o mal. Então Deus, ele não tem essas questões que muitas vezes nós achamos que Deus leva em conta, né? Essa questão de, não, tem um templo aqui, está o nome dele representado aqui. Não, aquilo que merece o juízo de Deus, Deus vem e traz o juízo dele, porque o juízo é a justa retribuição do mal que é feito, né, contra Deus. Então Deus sempre vai ser justo, Deus sempre vai trazer, né, na medida correta, no tempo correto, da maneira correta, a punição, o juízo pela ofensa. Porque imagina só, se Deus faz vistas grossas a conduta daqueles, principalmente, essa é a questão, principalmente daqueles que carregam o seu nome, que deveriam, né, estar santificando o nome de Deus. Lembra que Jesus ensinou a gente a fazer essa oração? Pai, né, santificado seja o teu nome. Como que o nome de Deus pode ser santificado se ele já é santo? É em nós. Então em nós o nome de Deus pode ser santificado, em nós o nome de Deus pode ser blasfemado, pode ser desonrado. Então essa é a questão. Nós que carregamos essa responsabilidade, né, diante dos outros que não conhecem Deus. Quando a gente não faz isso, então é algo muito preocupante. Olha só, vamos lá para o Novo Testamento, 1 Pedro, deixa eu ver se é esse texto mesmo, deixa eu ver se é o 3 e o 7. Tem um texto bem interessante lá em Pedro, que diz assim, eu até sei ele, né, de memória, mas só para confirmar, é esse mesmo, 1 Pedro capítulo 4, verso de número 17. Então, 1 Pedro 4 e 17. Olha o que está escrito. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha que coisa interessante, né, irmãos? Então o julgamento de Deus primeiro começa por nós, pela sua casa, por aqueles que têm mais responsabilidade. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, Ezequiel, dos capítulos 8 ao capítulo 11, vai mostrar que a glória de Deus estava saindo daquele lugar. A gente lê o capítulo 8, capítulo 9, 10 e 11, Ezequiel vai mostrar que os homens estavam no templo de Deus, tendo, na verdade, imagens que eles se curvavam. Olha só que coisa absurda, né? Um lugar que deveria ser para expressar gratidão a Deus, adoração a Deus, louvar a Deus, honrar a Deus através de um culto, enfim. Ali eles usavam para se dobrar diante de imagens, e eles eram idólatras, né? Então é por isso que Deus disse, não, a minha presença não vai ficar aí com vocês, tá? Embora o templo, né, tenha sido... e Deus deu todas as ordens para aquele templo ser construído. Esse templo é aquele lá que foi construído lá por Salomão, aquele templo suntuoso e tal, aquela coisa toda, né? Que Davi queria construir, Deus disse, não, você não vai construir, mas teu filho vai construir. Então foi o próprio Deus que abençoou e possibilitou a construção daquele templo, que foi uma das 7 maravilhas do mundo na época, né? Ou uma das maravilhas do mundo na época. Mas, como eu disse, Deus não valoriza essas coisas, né? Era o povo que estava em pecado. Então, não é porque estava no templo de Deus que Deus ia permanecer com a sua presença, com a sua glória lá. Ele disse, não, vou retirar a minha presença de vocês aí. Vocês podem ficar com o templo, com a aparência, com tudo aí, mas a minha presença não vão ficar, não. Olha que lição também, irmãos, que a gente pode estar extraindo para a nossa vida, né? Que muitas vezes Deus pode, de fato,
não habitar mais na vida de uma pessoa, né, de uma pessoa que já o serviu, se essa pessoa, ela teimosamente, eu não estou falando de um vacilo, de um pecado, não estou falando de um erro, de uma queda, coisas assim, que todos nós estamos sujeitos, né? Não é assim também, né? Escorreguei na banana assim, tal, caí e pequei em alguma coisa que Deus fala, o meu Espírito não habita mais em você. Pelo contrário, né? Aí que o Espírito Santo vai agir na nossa vida para nos levar ao arrependimento e ao reconhecimento, nos dar graça, nos restaurar e tudo mais. Essa é a ação de Deus mediante aos nossos erros, nossos pecados, quando nós temos o temor de Deus e nos arrependemos. E é o que acontece com todos nós, em uma medida ou em outra medida. Uns mais é escândalo, é mais, como fala, público, e outros mais no reservado, no privado, né? Mas todos nós passamos por essas ações de Deus. É que a gente, assim, muitas vezes, irmão, são pecados que eles não vêm a público, né? E aí a gente se arrepende, a gente é tratado e Deus restaura a nossa vida, e outros não. Mas enfim, eu estou falando do processo. Agora, a questão aqui é quando uma pessoa serve a Deus e ela, em dado momento da sua vida, ela começa a viver num pecado, né? Ela começa a desobedecer a Deus de uma maneira que ela ofende a Deus. Então, assim, o Espírito Santo vai usando a palavra, né? Vai tentando, de alguma maneira, trazer essa pessoa ao arrependimento, mas quando a pessoa vive teimosamente no pecado, aí é possível que uma hora ou outra o Espírito Santo já não mais habite naquela pessoa, né? Porque aquela pessoa, ela resiste, na verdade, ao Espírito Santo. Ela não quer, a decisão dela. Então isso acontece também, foi o que aconteceu mais ou menos aqui. Então Deus disse, não, minha presença, minha glória não vai estar mais nesse lugar aí no templo. Vocês podem ter todos os rituais, olha que coisa triste, né? Então toda uma aparência que serviam a Deus, que estavam ali adorando a Deus, as músicas, os sacrifícios, aquela coisa toda, e Deus não estava recebendo e nem estava aprovando e nem estava lá, né, literalmente naquela época que era assim, né, a sua presença descia entre os sacerdotes, aquela coisa toda. Então só para a gente entender aqui, ó, o templo foi esvaziado. O capítulo 18 de Ezequiel, né, a gente vai dar um salto. No capítulo 18 aqui, eu acho que tem umas coisas bem interessantes para nós, porque Ezequiel, ele vai falar sobre a responsabilidade de cada um ali, era pessoal, né? A gente vai ver o porquê que ele falou isso e a gente vai tentar tirar algumas lições aqui. Então, o título que eu coloquei aqui para a gente estudar esse bloco foi: a responsabilidade é pessoal, tá? A responsabilidade é pessoal, é do indivíduo, né? E se os antepassados deles desagradaram a Deus e eles tinham a intenção de puni-los, né? Não havia nada que pudesse fazer a respeito. Então, olha só, os antepassados, porque muitos estavam ali na Babilônia, alguns ficaram 70 anos, e outros, e alguns, aliás, não foram os culpados diretamente por estarem ali, né? Daniel foi levado muito jovenzinho, por exemplo, quando a gente lê o livro de Daniel, a gente vai chegar lá, né? Acho que até o próximo, se falha a memória, Daniel foi levado um adolescente para lá, né? E os amigos de Daniel, enfim, foi levado toda uma nação, entre eles algumas crianças, jovens e adolescentes e tudo mais. Então, diretamente, eles não foram os responsáveis pela rebeldia e por essa consequência de serem punidos e irem para a Babilônia. Então, assim, alguns de fato não tinham pecado diretamente. Deus estava punindo essa geração culpada, responsável. E talvez alguns, né, estavam questionando, mas a gente não fez nada, o que a gente vai fazer, o que a gente tem a ver com isso e tal? Eles estavam no coletivo. Agora, o que eu acho interessante aqui é que Deus, ele prometeu e ele fez isso, né? Que assim, esses rebeldes mesmo, esses que resistiram à palavra de Deus, eles foram mortos, né? Nessa invasão de Babilônia, eles foram mortos. Deus preservou, como a gente viu, o próprio Jeremias estava profetizando na época, o Ezequiel, Daniel, seus amigos, preservou um bocado de gente vivo, foram levados para a Babilônia, porque Deus levou toda a nação para restaurá-la, né? Então a gente aprende também aqui que muitas vezes nós nem sempre fazemos alguma coisa diretamente para sofrer algumas coisas que a gente sofre, mas a gente vive num ambiente coletivo, né, irmãos? Onde, por exemplo,
Eu posso ser uma pessoa trabalhadora, eu posso ser uma pessoa generosa, eu estou falando de finanças, né? Eu posso ser uma pessoa que não fica esbanjando, não compra coisas fúteis, ajuda as outras pessoas, né, na questão financeira e tudo mais. Mas aí vem uma crise, vem uma pandemia, vem uma crise, e mesmo eu tendo todas essas posturas, eu posso sofrer as privações, falando, mas eu não fiz nada diretamente, eu não sou culpado desse negócio. Mas a gente vive num coletivo, né? Então essa é a questão, a gente vive num coletivo, então por viver num coletivo não tem jeito. Alguns ou muitos são atingidos pelos pecados de outros, né, indiretamente. Mas Deus sabe recompensar, né? Deus sabe dividir essas coisas. Ainda mais quando é uma punição direta de Deus, que foi o caso aqui. Então Deus preservou em vida, né? Essas pessoas foram para a Babilônia e lá Deus restaurou toda uma nação. Tanto é que depois eles voltaram e Deus usou, né, esses também aí na Babilônia, como o próprio Daniel, que eu já falei, e tantos outros lá, né? Deus usou, Deus abençoou essas pessoas mesmo no cativeiro. Olha que coisa interessante. No cativeiro, né, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, eles ali continuaram servindo a Deus. Criaram as sinagogas, que eram os espaços, né, entre aspas, os mini-templos, né? Os lugares assim para grupos pequenos se encontrarem, ler a lei de Deus, orarem, louvarem a Deus e tudo mais. As sinagogas foram criadas lá. Então a gente tem lá Daniel, a gente tem Neemias, tem Esdras. Olha só quanta gente boa de Deus e que continuaram sendo usados por Deus naquele contexto. Porque havia um período lá, né, que Deus estabeleceu para que eles passassem aquele processo. Mas a responsabilidade aqui é pessoal. Ezequiel confrontou essa atitude, né, fatalista, né? A alma que pecasse, essa que morreria. Capítulo 18, ó. Versículo de número 4. E eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, esse versículo 4 aqui foi escrito porque eles tinham um ditado que era assim: os pais que comeram as uvas e os dentes dos filhos que ficaram manchados, né? Olha só o ditado que eles tinham. Ou seja, os pais que fizeram os negócios e a gente que sofre as consequências. Aí Ezequiel diz assim, Deus está dizendo que toda a alma é de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará culpa por causa do pai. E o pai justo, né? Ele é justo. Isso não garante também que seu filho seja. Se o filho for injusto, ele vai pagar pelos seus erros. Vamos ler o texto aqui, que é bem interessante, irmãos. Isso aqui, esse texto, para mim ele é muito importante porque ele desmonta essa ideia falsa de como que fala, meu Deus do céu? Pecado hereditário, não é? Maldição hereditária. Vocês já ouviram falar, né? Maldição hereditária e tal, passou de pai para filho. Esse texto aqui desmente isso, desconstrói essa ideia. É por isso que eu quero dar uma atenção maior aqui, tá? Vamos ler aqui, o versículo de número 5 até o verso de número 9 fala da primeira geração. Aqui Ezequiel vai falar de 3 gerações, só para a gente entender, tá? Então, a primeira geração, né, que está aqui, do verso 5 ao verso 9. O pai é justo, está narrando isso. O pai é justo, cumpre a vontade de Deus e vive, tá? Essa é a primeira geração. Vamos ler aqui, do 5 ao 9. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, né, juros altos, não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os seus juízos, para proceder segundo a vontade. Segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então olha só, Deus fala, é justo, vai ser abençoado e vai viver. Aí ele fala de uma segunda geração aqui, do verso 10 até o verso 13. A segunda geração, que seria o filho ímpio, né, não segue o exemplo do pai e morre. Então esse pai que foi falado aqui, do verso 5 ao 9, justo, né, obediente a Deus e tudo mais. Ele tem um filho. Esse filho não obedece os ensinos do pai, não segue os caminhos do pai
e ele vai morrer. Não é por causa do pai, né, que ele vai ter a garantia da bênção de Deus na sua vida. Olha só, verso 10 ao 13. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos de cometer abominação, emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Então olha só, ele fez tudo o contrário daquilo que o pai fez de obediência a Deus. Então o pai não pode livrar o filho. Agora vamos ver uma terceira geração aqui, ó, que vai do verso 14 até o verso 19. Essa terceira geração, do 14 ao 20, né? É um neto do justo, tá? Ele não imita os pecados do pai e vive. Então, só para a gente entender, tem o pai, tem o filho e tem o neto. O pai era justo, foi abençoado por Deus, viveu. O filho, ele foi desobediente a Deus e morreu. E agora vem o neto, que não repete os pecados do pai, mas segue o exemplo do avô. Olha só que coisa interessante. Vamos lá, do 14 até o 20. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados do seu pai fez, que seu pecado fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não tiver o penhor e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Olha só, ele não vai morrer por causa dos pecados do pai. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade, né? O pai. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Olha só o verso 20. A alma que pecar, né? A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha só, o verso 21 aqui também é bem interessante. Que é o pecado, né, que se arrepende. Então, verso 21, o 27 e o 28. Ó. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Verso 27 e o 28. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este sua alma em vida. 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então aqui é o justo que se desvia, né? No verso 24 ao 26, vai falar do justo que se desvia. 24 ao 26. Eu sei que a gente foi para frente, mas vamos voltar aqui novamente, ó, 24 ao 26. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, porque transgrediu no seu pecado, com que pecou neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. O que Ezequiel está falando aqui é o seguinte: cada um é responsável pelos seus atos, bons ou maus. O pai pode ser um homem de Deus extraordinário. Não é garantia que o filho também seja, e nem Deus vai abençoar este filho por causa da obediência do pai, porque cada um é responsável diante de Deus. Deus disse: a pessoa que peca morre. Quem
vive no pecado, se arrepende, é abençoado. Quem vive na obediência e depois vai lá e abandona tudo, né, e começa a pecar, também receberá a recompensa, né, ou seja, a retribuição justa de Deus. Então é isso que o Ezequiel ele trabalha nesse capítulo, todo esse capítulo 18 aqui, justamente para corrigir o que os judeus estavam pensando ali, né? A gente está aqui, a gente não fez nada, não, calma aí. Então cada um é responsável por si, né? E eles estavam sempre nessa questão de falar, não, mas nós deveríamos ser abençoados pelos nossos pais, pai Abraão e os outros profetas. Eu falei, não, aquele foi outro tempo. Eles fizeram a sua parte, eles serviram a Deus na obediência. Ou seja, cada tempo, cada indivíduo, cada momento, ele por Deus é julgado de uma forma justa, né? Então, irmãos, a gente precisa entender. Não é porque nasceu num lar onde os pais eram cristãos, não é porque participa de uma igreja, não é porque os pais, né, a mãe, o pai, um grande homem de Deus, que esses filhos vão ser automaticamente abençoados ou tem garantia de bênção de Deus. E o contrário também, não é porque de repente lá o pai era um religioso hipócrita ou uma pessoa ruim, mau caráter, que os filhos também precisam, né, ou vão ser punidos por Deus, tá certo? Então não tem essa questão, porque cada um é responsável por aquilo que eles fazem diante de Deus, ou bom ou mal, né? Então a gente entende essa questão aqui. Bora lá, vocês têm alguma pergunta, algum comentário, ou a gente pode ir para frente? Vou tomar uma aguinha aqui. Que a boca tá secando, né, irmão? Vou falando aqui. Vamos lá, a quarta parte, que é o capítulo 37, o famoso capítulo 37. Peguei esse capítulo aqui porque ele de fato é uma das visões, ou talvez a visão mais pregada, mais falada, mais lida de Ezequiel, né? O famoso Vale dos Ossos Secos, né? Quantas pregações já nesse texto aqui. Então esse Vale dos Ossos Secos, eles representam o povo judeu que foi espalhado, né, por todas as nações. Deus iria restaurá-los como nação outra vez. Então assim, irmãos, quando Babilônia invade lá o Jerusalém, Israel, destrói Jerusalém, muitos são levados cativos, como a gente falou, né, lá para Babilônia, muitos são mortos lá em Jerusalém, e outros, eles fogem e se espalham, vão para outras nações, tá? A nação em maior volume, principal, vai lá cativa, mas muitos se dispersam. Então quando Deus dá essa visão do vale, um vale de ossos secos assim enorme, né? Ele pergunta, o que vê? Ele disse assim, vejo um monte de ossos secos e tal. Então aqui era tudo Deus mostrando para ele como estava o estado espiritual, o estado nacional, né, social, o estado mesmo da nação de Israel como um todo. Na questão de uma nação, de um povo, na questão espiritual, eles estavam assim, como ossos secos, tá? Pessoas, entre aspas, mortas, né? Só que é interessante que na visão aqui, não sei se vocês já ouviram, acho que sim, né? É uma mensagem tão pregada. Se não, depois vocês leem o capítulo 37, tá bom? Aí vocês vão pegar aqui as informações que eu estou passando e vão ligar aqui. Só vou narrando aqui para a gente ganhar tempo, para não ler tudo. E Deus foi mostrando, não posso eu fazer assim com a casa de Israel, porque na visão, Deus disse para o profeta, fala aos ossos secos, dá ordem para que eles se coloquem de pé. E aí assim, um monte de ossos, tudo misturado, começa agora cada osso juntar o seu osso e vai formando aquela nação de caveiras, né? Então assim, Deus estava dizendo, olha, eu faço isso, quer dizer, trago a ordem de novo à nação, né? Vou trazer a nação de novo na sua organização como um povo, vou trazê-los de novo a Israel, a Jerusalém, vão ser novamente uma nação organizada e tudo mais, não vão ser um povo escravo em outra nação, né? É isso que Deus estava dizendo. Aí ele diz assim, dá ordem também aí, homem, filho do homem, para que haja nervos, aí vem os nervos, né? Vem a carne, e aí se forma assim, aquele exército de pessoas já íntegras, inteiras. Deus então, né, simbolizando isso, Deus está falando, vou restaurar a nação de Israel em todos os sentidos sociais, todos os sentidos nacionais, como um povo organizado na sua nação e tudo mais. Só que é interessante que esse povo, ele iria ser restaurado, mas isso não seria suficiente, porque haveria necessidade de serem cheios
do Espírito Santo. Ou seja, não era só a necessidade de voltarem para a terra, reconstruir o templo, as casas, porque estava tudo em ruína, tudo destruído. Então não era só suficiente Deus restaurá-los dessa forma, né? Haveria necessidade de terem também uma restauração espiritual, que eles recebessem a vida de Deus na vida deles. É por isso que eles estão lá ainda em pé, na visão, né? Estou falando, narrando a visão aqui. Eles em pé lá, o povo, assim, aparentemente estava tudo certo, né? Aqueles ossos secos agora eram pessoas, né? Aparentemente vivas e tudo lá certinho. Só que não havia o Espírito de Deus. Aí, acho que é o verso 11 aqui, ó, diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Olha só. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso 14 aqui, ó. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, né? Que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Então olha que coisa interessante, eles tinham recebido vida lá atrás, né? O sopro de vida, os ossos tinham se formado em pessoas, a carne, o nervo, o fôlego de vida. Então assim, eles estavam sendo restaurados como nação, mas faltava vida espiritual. Isso aqui é uma visão, aquilo que vai acontecer, irmãos, né? Então Ezequiel está profetizando para aqueles exilados, para que eles tenham esperança. Isso aqui é muito interessante. Então olha só, a semelhança lá do Jeremias, inclusive, né? Que Jeremias, ele profetizou, ele falou do juízo de Deus, falou da punição de Deus, mas ele deu uma esperança, né? Ele disse, olha, lá no Jeremias 25 e 11, se não me falha a memória, né? 25 e 11 e 29 e 10. Até se vocês quisessem anotar, ia dar até tempo aí, bebendo uma aguinha. Eu falo isso aqui com mais estratégia para tomar água, irmão, que eu não aguento não ficar falando uma hora assim. Né? Mas só para anotar aí, Jeremias 25 e 11 e 29 e 10, né, quase vai repetir, o versículo quase se repete, né? Deus dizendo assim, ó, vocês vão lá para a Babilônia, vocês vão ser levados cativo, mas vocês vão passar 70 anos lá, mas eu trago vocês de volta, né?